Boa tarde, eu sou André Monteiro, sou psicólogo clínico, doutor em psicologia, e é um prazer receber aqui a doutora Jamie Merritt. A Jamie vai falar para nós sobre artes expressivas na prática clínica, e é um prazer recebê-la mais uma vez, tê-la aqui conosco, e um prazer receber vocês nesse nosso encontro aqui do Espaço da Mente. So, welcome, Jamie, and Thank you, boa tarde. So nice to see you again, and hello to everyone. Let's all take a stretch together. primeiro vamos espreguiçar todos juntos. And this is an expressive act. E este é um ato expressivo. So let's take a few more stretches, and if you like, make a sound like like you're singing. Vamos aproveitar e esticar mais algumas vezes. Se quiser, pode até fazer um barulho assim, como se estivesse cantando. And I'll give you a full minute to just explore any stretches or any sounds the body may want. Eu vou dar para vocês um minuto para vocês fazerem esses alongamentos e os tons que vocês quiserem para explorar essas possibilidades. So it is my great pleasure to be giving you a small expressive arts workshop today. Então, é um grande prazer para mim compartilhar com vocês desse mini workshop de artes expressivas. So some of you may know my EMDR work, yet I am also an expressive arts therapist. Então, alguns de vocês devem conhecer o meu trabalho como terapeuta de MDR, mas eu também sou uma terapeuta de artes expressivas. And I do a lot of combining them, although today we're just going to focus on expressive arts. E eu costumo fazer muito de um trabalho integrativo combinando os dois, apesar de que hoje eu vou me deter mais exclusivamente nas artes expressivas. Because the world is still a very hard place right now. Porque o mundo está um lugar muito difícil para se estar hoje em dia. And I know things continue to be bad in Brazil and other places in the world because of the virus and our lives being different. Eu sei que a situação está muito difícil no Brasil com a questão do vírus, né? Assim como em outros lugares do mundo também. And speaking for me, my expressive arts practice has helped me so much in this last year. E falando por mim, essa minha prática de arte expressiva me ajudou tanto neste último ano. So, in this mini workshop, I hope to explain to you a little bit of background of expressive arts. Então, neste mini workshop, eu quero falar para vocês um pouco mais sobre as origens da arte expressiva. But more importantly, we're going to try some expressive arts practices together. Mas mais importante do que isso, vamos tentar algumas práticas de artes expressivas aqui todos juntos. And hopefully keep you thinking about how expressive arts can support you in your health right now. E ver o quanto que a arte expressiva pode ajudar a dar esse suporte para vocês emocional nesse momento em que estamos vivendo agora. If you learn something that can help your clients, that's wonderful. Se vocês aprenderem alguma coisa que possa ajudar os seus clientes, isso é maravilhoso. But I am mostly here for you. Mas eu estou aqui mais para vocês. So, if you have at least a paper and pencils or pens nearby, that is good. E se por acaso vocês tiverem uma folha de papel, canetas ou lápis perto de vocês, isso seria muito bom. If you have other things like crayons, colored pencils, markers, you will have freedom to use them. E fica à vontade se você tiver outras coisas como crayons, canetinhas ou marca-textos, tá valendo também. But what I'm doing today, you can do with the basics. Mas aqui com o que eu vou fazer hoje, vocês podem fazer com essas coisas assim mínimas, com esse básico. So we already did our first expressive practice, which was stretching and moving very freely. Mas olha só, nós já fizemos a nossa primeira prática de arte expressiva, que foi fazer esse alongamento e essa movimentação livre. Movement is one of the expressive arts practices. O movimento é uma das formas de expressão de artes expressivas. And here is the first thing I really want to teach you about what makes expressive arts therapy expressive arts therapy.
É que quero explicar para vocês o que é que realmente faz com que algo seja uma expressão de arte expressiva, né? It's not just using one expressive practice or art form. A ideia não é usar somente uma forma de arte ou uma modalidade artística. Pode By, falar. def- by definition, expressive arts therapy is where we work with many different art forms altogether. Por definição, a arte expressiva é exatamente quando nós usamos diferentes e combinamos diferentes modalidades de arte. So you may have heard of art therapy or dance therapy or music therapy. Ou vocês provavelmente já ouviram falar de arte terapia, dança terapia, musicoterapia. But in expressive arts therapy, we work with all of them together. Mas em artes expressivas, nós trabalhamos com todos eles em harmonia. So my hope is to give you just a little bit of technical background. Então, eu tenho a expectativa de trazer para vocês, pelo menos assim, uma introdução às origens, à referência da arte expressiva. But you really learn expressive arts therapy by doing it. Mas você realmente vai aprender arte expressiva fazendo. So that's where we'll spend most of our time. E é aqui que nós vamos passar a maior parte do nosso tempo. So just a few little slides for this background, nothing too heavy here. Aqui só alguns slides para poder trazer para vocês assim uma referência, um enquadramento de artes expressivas, mas nada muito exagerado. So already mentioned, by definition, expressive arts is about the convergence of different art forms. Então, já esclareci que a ideia da arte expressiva é o resultado dessa convergência de diferentes formas de arte. So here are some of the examples: dance movement, Aqui alguns exemplos como dança, movimento. music, whether you're making it or listening to it, Música, seja você fazendo a música, criando ou simplesmente escutando. all different styles of writing, Todos os diferentes estilos de escrita, photography, theater arts, fotografia, artes teatrais, different types of visual arts. diferentes formas de artes visuais. Being very creative in guided visualization or guided meditation can be expressive art. E mesmo a visualização, o imaginar, o fazer esse trabalho meditativo de visualização pode ser também uma forma de arte expressiva. And I even add to this list things like cooking, gardening, designing clothes, designing hair. E eu incluo também nessa lista coisas como o cozinhar, como arrumar o cabelo, como fazendo design de roupas e de cabelos, Making films, fazer filmes, any activity that helps you to express yourself. qualquer forma de atividade que facilite a sua expressão. Can be an expressive arts practice. Qualquer uma dessas pode ser uma prática de arte expressiva. So, to review, it's you don't even hang on, I lost my track of thought. Okay, no problem. So it is working with multiple art forms all together. Então, a ideia é de poder trabalhar com formas múltiplas de arte em conjunto. And the focus is always on process, not on analyzing what one is creating. E o foco principal é no processo e não na análise do que a pessoa está criando. And it's not about result, like this painting I'm making has to be good enough to hang in a museum. E não é também de um resultado, tipo, essa pintura que eu fiz aqui é boa o suficiente para poder ser colocada no museu. And this is where there is a lot of connection to EMDR, this idea of process, go with that. E aqui é que há muita ligação com o MDR, com essa ideia do siga com isso. Let's see what happens and not try to force it. Vamos ver o que acontece e não tentar forçar alguma coisa. In expressive arts therapy, here's a little tricky thing. Process we use as both a verb and a noun.
E aqui só uma questão assim mais técnica da terapia de artes expressivas é que o processo nós usamos tanto como um verbo desse So, processo quanto um substantivo. so as a verb, it is like what I just said, seeing what will unfold as we start to express things. Então, em termos do verbo, esse processar, quer dizer, é ver aquilo que se desenrola, aquilo que se desenvolve à medida que nós buscamos esse caminho de expressão. As a noun, though, we might say, I am in an expressive arts therapy process. Agora, como substantivo, eu posso dizer, eu me encontro nesse processo de uma terapia de arte expressiva. And a process is a collection of different art forms together. E um processo é uma coleção de diferentes formas de arte tomadas em conjunto. So if I write, dance, and then paint all in one, Então, se de uma forma uniforme eu escrevo, eu danço e eu pinto de uma vez, not necessarily at the same time, but as part of the same work, não necessariamente ao mesmo tempo, mas como fazendo parte do mesmo trabalho, then that is a process. aí eu vou entender que esse é um processo. Today, together, we will do a process. E aqui nós, hoje, em conjunto, vamos fazer um processo. And see what is revealed. E vamos ver o que é revelado. So, there is an international organization for expressive arts called IATA. Então, há uma organização internacional de terapia de arte expressiva chamada IATA. And why I like them is they believe no one person invented expressive arts therapy. O que eu gosto deles é que eles acreditam que nenhuma pessoa individualizada pode ser responsabilizada, se pode atribuir a ela a invenção da arte expressiva. There are many different therapeutic traditions that have used expressive arts. Há muitas tradições terapêuticas que têm utilizado artes expressivas. And for example, my friend Andre comes from a psychodrama tradition. That's a clear example. E o meu amigo André, por exemplo, vem de uma tradição do psicodrama, que é uma expressão clara disso. In Gestalt therapy, many different expressive practices have been used. Em terapia de Gestalt, também muitas expressões dessa forma artística têm sido também utilizadas. In a moment, we'll talk about another major therapy that is a source. E daqui a pouco vamos falar também de uma outra forma de terapia mais específica, que é também uma grande fonte. But most importantly, they recognize that expressive arts are indigenous in nature. Mas, num sentido, que temos que entender que vamos entender que há raízes indígenas nessa expressão dessa forma de terapia. That the first people of our planet were using practices like dancing and drumming to help people heal. Que as pessoas, desde o início da nossa civilização aqui nesse planeta, utilizavam a dança e o uso de tambor com um propósito de cura. Storytelling and art have also been very important to indigenous practice. Também em relação da prática desses grupos indígenas, o contar histórias também tem sido algo muito importante como uma expressão de cura para os seus membros. So there's a recognition by the organization that we have invented nothing new. Então, existe um reconhecimento por parte dessa organização que nós não criamos nada absolutamente inovador e novo. And that's very important to me, honoring that. E para mim, honrar isso é muito importante. But together with tradition and what we teach in psychotherapy, we are able to help people connect with their own sense of healing. Eu acho que nós ajudamos as pessoas a entrarem em contato com as suas fontes de cura, tanto por meio dessa parte da arte expressiva, quanto da prática psicoterapêutica que é inspirada por essa forma de expressão. So, one of the
major figures in modern expressive arts therapy is Natalie Rogers. Então, uma das pessoas que é uma figura de grande destaque na parte da criatividade e das artes expressivas é a Natalie Rogers. Natalie Rogers is the daughter of Carl Rogers. A Natalie Rogers é a filha do Carl Rogers. So remember what you learned about Carl Rogers and person-centered therapy. Então, se você pudesse relembrar das coisas que aprendeu a partir do Carl Rogers em termos da terapia centrada na pessoa. She was a child as he developed that, and she was also training as an artist. Ela era uma criança quando ele desenvolveu tudo isso e também era uma artista que em desenvolvimento durante esse período. And so person-centered therapy is also a big influence in the development of expressive arts therapy. Um fator assim, muito importante no desenvolvimento da arte expressiva, a abordagem centrada na pessoa. And Natalie describes three main conditions that need to be present in expressive arts therapy. E a Natalie descreve 3 condições principais que devem estar incluídas como ingredientes para a arte expressiva. And you will notice this all sounds like person-centered therapy. E vocês vão entender que esses são princípios que soam muito como terapia centrada na pessoa. So psychological safety, Então, a segurança psicológica, psychological freedom, a liberdade psicológica and offering stimulating and challenging experiences. e a oferta de experiências estimulantes e desafiadoras. And here is the benefit of having many different art forms. E aqui é que nós encontramos o benefício da interação de várias formas de arte. You can help people by using the one that most interests them first. Você pode ajudar a pessoa oferecendo a ela uma forma de arte que seja aquela com a qual ela se sente mais confortável no início. Because some people may really be interested in movement, others might be very interested in art, or others may be interested in writing. Porque algumas pessoas podem estar muito interessadas em movimento, ao passo que outras mais em arte e outras em outras coisas, como escrita, enfim. So you can meet people where they're comfortable. Então, a ideia de você poder encontrar ou alcançar essas pessoas nesse lugar onde elas se sentem confortáveis. Yet the art practice that you might most resist No entanto, aquela forma artística que você pode talvez ter mais resistência em relação a ela, may have the most to teach you. pode ser exatamente aquela que tem mais a ensinar a você. So even right now, as I said that, Então, mesmo agora, quando eu falo isso, I would ask you to notice eu gostaria de pedir para que vocês prestassem atenção. which expressive practice may interest you the most, Qual é a parte expressiva que pode interessar mais a vocês? and which may scare you the most. E qual aquela que pode assustar mais a vocês? And you could use chat if you want to talk with each other about, yes, I'm excited about this, but I don't know about that. E vocês podem usar o chat aqui para escrever, isso aqui me interessa, mas essa outra coisa já me assusta. So I'll explain my own story with that. Então, eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre a minha própria história a respeito disso. So I grew up with a lot of different expressive arts. Eu cresci num ambiente com muitas formas diferentes de arte expressiva. I was taking dance and music lessons from as young as 3 years old. A partir, de tão jovem, tão novinha quanto 3 anos de idade, eu já tinha aula de dança, aula de canto. My family is from the country of Croatia, and my parents were both folk dancers in that tradition. Minha família provém da Croácia. E os meus pais eram envolvidos com música e dança folclórica.
And that's how they met. And then when I was young, I started dancing too. E foi assim que eles se encontraram e, portanto, logo quando eu era criança, eu já fui exposta a essa forma também de arte. And then by three, I was playing different instruments. I was listening to a lot of music. Então, quando eu tinha 3 anos de idade, eu já estava exposta a experimentar e a tocar diferentes instrumentos e a ouvir muita música. I also did a lot of theater on stage when I was young. Eu também, quando era jovem, eu também fiz muito teatro, né, de palco mesmo. And I became a writer very young too. E também me tornei uma escritora já desde cedo. And I do believe because I spent so much time with expressive practices, I had an outlet to cope in a otherwise a very difficult house. E eu acho que por eu ter tido essas práticas expressivas de diversas formas, eu encontrei um veículo, um caminho de expressão para poder lidar com as situações num ambiente familiar que era desafiador. And by time I started my own trauma therapy in my middle 20s, I think I felt comfortable to express feelings because I'd been doing so much expressive arts my whole life. E quando eu comecei a minha parte de experiência como terapeuta de trauma, eu me senti confortável na expressão de sentimentos, de emoções, porque eu já estava treinada a fazer isso por meio dessas formas expressivas ao longo da minha vida. But I did not really like visual art Mas eu particularmente não gostava muito de arte visual, because I never thought I was good at it. porque eu nunca me considerei como boa nisso. All of these other practices I told you about, I was seen as being good at them. Em todas essas outras práticas que eu mencionei para vocês, eu era considerada como sendo boa nesse desempenho. And I don't think being good at them necessarily helped me with what I said about expressing emotion. Eu não acho que necessariamente eu ser considerada como boa nessas formas de expressão fez com que isso facilitasse a minha expressão emocional em especial. They were there for me whether I was good at them or not. Elas estavam lá, não importando se eu fosse, se eu me saísse bem ou não nessa prática. But to really challenge myself, like Natalie Rogers said, I had to start playing with the practice I wasn't good at. Mas, conforme a Natalie Rogers sugere, para eu realmente enfrentar esse desafio, eu tive que começar a praticar mais, exatamente com aquela forma artística que eu achava ser mais difícil. So let me tell you about the story of this painting. Deixa eu falar para vocês um pouco mais sobre a história dessa pintura. The story of this painting is why I love expressive arts so much. A história dessa pintura é o porquê que eu amo tanto as artes expressivas And why it can have therapeutic value. e o porquê que isso pode ter um efeito, um valor terapêutico. So, this is the cover of my expressive arts book, Process Not Perfection. Então, essa aqui é uma pintura da capa do meu livro, do Process Not Perfection, quer dizer, o processo e não a perfeição. But I created the painting about 2 years before. Eu criei essa pintura 2 anos antes dele. So, in the spirit of challenging myself, I began painting. Então, no espírito desse, né, seguindo esse espírito do desafio, de me desafiar, é que eu comecei a pintura. And for a lot of years, I didn't paint because I thought you had to be good at it. E por muitos anos eu não pintei porque eu tinha essa ideia de que para se pintar você tinha que ser bom para fazer isso. I had a college friend I lived with who studied art, and she was such a good painter. I thought only people like her could buy paint. Eu tinha uma colega de universidade que estudava arte e ela era tão boa e eu pensava, não, só alguém como ela para poder fazer pintura. But then at a certain point, I just started buying paint to play and have fun as an expressive artist. Mas aí, depois de um tempo eu comecei a comprar tintas e a me divertir, tentar experimentar mais com essa forma de arte também. So one day I painted this blue background with the gold and I really liked it.
Aí um dia eu fiz um pano de fundo de azul e com um pouco de dourado e eu realmente gostei disso. And I was painting it on a canvas. Eu estava pintando, fazendo essa pintura numa tela. And then I had an idea of what I wanted to paint in the foreground. E aí eu tive uma ideia do que eu gostaria de pintar na parte assim mais da frente, não tanto pano de fundo. I wanted to paint one of these, Eu quis pintar um desses aqui. a five hand, Pardon, five? a five pointed hand of a hand. And I tried painting it and it came out all messed up. Eu tentei pintar, mas saiu assim tudo muito bagunçado. It was lopsided, it wasn't neat. Estava assim meio inclinado, meio tombado, não estava com aparência bonita. And I said, "Oh, you're so stupid. You can't even paint a hand straight." Eu pensei, nossa, mas você é estúpida mesmo, não consegue nem pintar uma mão. And here you ruined your beautiful background. E aqui você acabou por arruinar o pano de fundo que você pintou. So I was frustrated and I took a paper towel and tried to wipe it away. E aí eu peguei uma toalha de papel com a frustração que eu estava sentindo e eu tentei remover isso, apagar essa imagem. And then I started to see this flower that's there now. E aí eu comecei a visualizar essa flor que está disposta aqui agora. At least the white and the gold parts that you're seeing. Pelo menos as partes brancas e douradas que vocês estão vendo aqui agora. And I said, "Wow, I wanted to paint a hand and it turned out to be a flower." Uau, eu tentei pintar uma mão e acabou que eu pintei uma flor. And I just tried a little bit of pink and a little bit of green. It took about a minute. Eu tentei um pouco de rosa e um pouco de verde e na verdade isso durou 1 minuto. And this painting came out. E aí que foi que surgiu, que apareceu essa pintura. And I loved it. I still love it. E eu amo essa pintura desde o início. And it shows to me that my mistakes, if I don't judge myself for them, E aí que eu me dei conta de que os meus equívocos, as minhas besteiras, se eu não entro numa de julgamento, but keep in process, keep going with it, mas se eu mantiver no processo, se eu mantiver em fluxo, em constante movimento, something totally different that I didn't expect may come out. alguma coisa totalmente diferente, completamente inesperada pode surgir. And I think that's a beautiful metaphor for life. Eu acho que essa é uma metáfora linda para a vida. And it's my expressive arts practice that really teaches me that. E a minha arte minha prática de arte expressiva que me ensina isso. And I love teaching that to clients. I love realizing it for myself. Eu adoro ensinar isso para os meus clientes e tomar essa consciência para mim também. So, on the next few slides are just some highlights of what I've already shared here. E aqui nos próximos slides são apenas assim mais algumas manchetes do que eu já compartilhei com vocês. Here, the idea that consistent expressive arts practice can help us feel more comfortable about expressing emotion. O quanto que essa consistência na prática das artes expressivas nos ajuda na maneira de expressar as nossas emoções. And can even ease us into it. E pode, na verdade, até facilitar a nossa entrada nesse processo. And expressive arts helps us to start where we're more comfortable, but then challenge us as well. E o quanto que essa prática das artes expressivas, nós podemos começá-la a partir de um ponto no qual nós nos sentimos mais confortáveis, mas gradativamente entrarmos num lugar de mais desafio pessoal. I talked about the importance of the importance of being in process and not forcing outcome.
Eu falei aqui também sobre a importância de nós nos mantermos em processo em vez de tentarmos forçar um resultado. And when you're not so fixed on the outcome, you may be surprised what is revealed. E quando você não está muito focado no resultado, você pode se surpreender com aquilo que se revela. And when you guide a person through expressive arts practice, you can teach them self-compassion. E quando você guia uma pessoa nesse caminho das artes expressivas, você pode ensiná-las a ter mais autocompaixão. It's so important to emphasize, and I will tell you all of this too. You do not have to be good at this. É tão importante, e eu vou, né, enfatizar repetidas vezes para vocês que, aspas, você não precisa ser bom nisso. And also, what does good at this even mean? E no final das contas, o que que até mesmo o que que isso ser bom nisso significa? There are some things that hang in a museum and they don't appeal to me at all. Algumas coisas estão lá de penduradas no museu e que não me trazem nenhum apelo. But I can look in the art journals of children and be fascinated. Mas de repente eu olho num diário artístico de crianças e fico absolutamente fascinada. And we also learn how to practice self-compassion with ourselves. E também aprendemos a exercitar a autocompaixão conosco. Like when I first made that mistake, I initially was very hard on myself. Assim como quando eu cometi aquele equívoco, aquele erro na primeira vez que eu descrevi para vocês, eu realmente caí de pau em cima de mim. Eu fui super crítico. But the more I've practiced this, I've learned to take it easy and just see what'll happen. Mas quanto mais eu tenho praticado, eu tenho me dito para mim, não, leva numa boa. E o quanto que nós nos surpreendemos com isso. So just a little more information here. I don't know if the slides will be available. I don't want to spend too much time here. Yes, they are already. Oh, they are available already. Good. You can read this on your own. Eu não vou me manter muito aqui nos slides, porque eles já estão disponíveis lá no site do Espaço da Mente. Vocês podem ler por conta própria. Because this is more about clinical application. Porque a ideia aqui é mais são aplicações na prática clínica. And maybe some other time I'll come back and do more of a workshop for clients. Yes. E talvez, então, quem sabe, numa outra oportunidade, eu volto para fazer mais um workshop específico para os clientes. But as I said, I want this to be for you today. Mas, como eu disse, eu quero que isso aqui, hoje, essa experiência seja para vocês aqui. Okay, so we are going to begin our expressive arts process. Então, nós vamos começar o nosso processo de arte expressiva. So, you can get your things prepared nearby, any pens, pencils, art supplies you might have. Então, vocês podem se preparar e colocar perto de vocês as canetinhas, lápis e outras coisas artísticas que vocês quiserem à volta. And even though I will be sitting for the instruction, with many movement practices, I will invite you to stand if you're more comfortable. E apesar de eu ficar aqui sentado durante essa prática, vocês podem ficar à vontade para se levantar e encontrar outras formas de expressão. Or maybe you do some combination of sitting and standing. Ou vocês podem também fazer uma combinação de ficar sentado e levantar. So we are going to do 6 or 7 different small practices together. Nós vamos fazer 6 ou 7 pequenas práticas juntos. But they're all along a theme. Mas elas são todas essas práticas seguindo um determinado tema. Which is recognizing the stress of how the pandemic has affected you. Que é o de reconhecer o estresse do que essa pandemia tem trazido para vocês. And asking you how we can use some of these practices to move that stress out. E o quanto que nós podemos usar algumas dessas práticas expressivas para nos movermos para além desse estresse. Okay, so to begin, we will visit the organic stretch again.
Então, para nós começarmos, nós vamos revisitar uma vez mais, né, ou visitar mais uma vez, o, 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 o alongamento orgânico. You can do this sitting down or standing up. Você pode fazer esse espreguiçar sentado ou em pé. And I'll ask you to begin by just gently scanning your body from head to toe. Eu vou pedir para nós iniciarmos que você escaneie o seu corpo da cabeça aos pés, Noticing what you notice. percebendo o que você perceber. And then let your body stretch the way your body wants to stretch. E espreguice do jeito como o seu corpo deseja espreguiçar. If you need to make a sound with the stretch, make a sound with the stretch. Se você tiver ou quiser fazer algum som enquanto espreguiça, faça esse som. Once again, I will give you another minute or two to explore. Mais uma vez, eu dou para vocês 1 ou 2 minutos para vocês explorarem isso. And then when that feels complete, E quando sentir que esse completou, I'd now like you to move to get your paper and something to write with. gostaria que vocês pegassem um papel e algo para escrever. You can do this on a word processor, Você pode fazer isso digitando também. your choice. É a sua escolha. I usually like to do it by writing. Eu, em geral, prefiro fazer escrevendo à mão. So I'm now going to show you a practice called word chain. E agora eu vou mostrar para vocês uma prática que é chamada de encadeamento de palavra. This practice is very stream of consciousness. Essa prática tem a ver com o fluxo de consciência. And I'm going to show you the example in English, but you'll see what I mean. Eu vou mostrar para vocês um exemplo em inglês, mas vocês vão ver o que eu quero dizer com isso. So I'd like you to begin by writing either COVID-19 or coronavirus. Então, eu quero que vocês comecem escrevendo ou o Covid-19 ou o coronavírus. And then I'm going to give you 5 minutes, E vou dar para vocês agora 5 minutos. and I want you to just keep writing the word that comes next. E eu quero que você simplesmente vá escrevendo a palavra que vem em seguida. Even if your word feels like nonsense, Mesmo se a palavra que vier à sua cabeça parecer uma coisa totalmente sem sentido. keep the hand going. Mantenha a mão em andamento. Go with that, like we might say in EMDR. Como diríamos no MDR, siga com isso. Don't judge what's coming next. Não julgue o que aparece em seguida. You can repeat words, you can write in different languages. Você pode repetir palavras, pode escrever em diferentes línguas. You can start another page or another column if you reach the end. Se você chegar ao final, você pode fazer uma outra coluna, começar uma outra página. And just keep writing. E simplesmente siga escrevendo. And I'm going to do it along with you. E eu vou fazer isso aqui junto com vocês. Whatever word you're on right now, finish it up. Não importa a palavra em que você estiver agora, finalize. Put your pen down. Agora, deixe a sua caneta de lado. And now take a look at your list. E dê uma olhada na sua lista. Don't analyze it. Não a analise. Just circle which 3 words most stand out to you. Apenas circule 3 palavras que são aquelas que se destacam mais para você. And so now I'm going to ask you to use those 3 words Agora eu vou pedir para que vocês utilizem essas 3 palavras as the basis for a different kind of writing. como base para uma forma diferente de escrita. So I'm also going to give you about 5 minutes. E vou dar para vocês de novo uns 5 minutos. And you might write a little short story. E você pode escrever um pequeno conto. You might write something your heart and soul is deeply wanted to express.
Há alguma coisa que o seu coração e sua alma anseiam por expressar. Or you may write a poem. Ou você pode escrever um poema. So, this is what I teach about poetry in English. I think it will translate. É assim, eu vou ensinar, assim que isso tem a ver com a maneira como eu ensino poesia em inglês, eu acho que vai dar para traduzir. So many people think I can't write poetry Tanta gente pensa, eu não sei escrever poesia, because it doesn't rhyme or it's not pretty sounding. porque não rima ou porque não tem um som assim agradável. All that makes a poem Tudo o que faz de um poema, is that you decide where the line ends. é de onde você decide onde que a linha termina And how you style the lines. e como você faz um estilo dessas linhas. In prose, you write or you type, and the end of the line will find you. Na prosa, você escreve ou digita e o fim da frase, o fim da linha, te alcança. In poetry, you create how it looks. E na poesia, é você que cria o como ela deve aparentar. So your 3 words may make your poem. Então, de repente, as suas 3 palavras já compõem o seu poema. Poems can be very short. Poemas podem ser muito reduzidos. Or maybe each word inspires a different line. Ou pode ser que cada palavra inspire um verso diferente. So you have 5 more minutes now. E agora vocês têm mais 5 minutos. Have fun. Keep writing. Divirtam-se e sigam escrevendo. Mais uns 30 segundos para você finalizar, seja lá o que estiver fazendo agora. And even if it doesn't feel complete today, you can always come back to it later. Mesmo se não parecer completo hoje, você pode retornar a isso em algum momento posterior. So put your pen down. Muito bem, pode baixar a sua caneta. And now I'd like you to look at the new piece you wrote. E agora eu gostaria que você pudesse dar uma olhada nesse trabalho que você fez. Once more, don't analyze. Mais uma vez, não analise. Notice which 2 words here jump out at you. Observe quais são 2 palavras dessas que estão escritas que como que saltam em direção a você. Or maybe it's a short phrase. That's fine. Ou tudo bem, pode ser também uma frase curta. And now we will combine some words with movement. E agora vamos combinar algumas das palavras com movimento. So look at your first word or your first phrase. Então, observe a sua primeira palavra ou a sua primeira frase. For example, mine in English is locked inside. Por exemplo, a minha em inglês é aprisionada dentro. So take your word or phrase. Então, pegue a sua palavra ou frase. And what is a gesture or a movement that goes along with it? E qual é o gesto ou movimento que acompanha essa palavra ou frase que você escolheu? Take a moment to make that gesture or movement and take a breath with it. Se dê um tempo para poder fazer esse gesto, esse movimento e uma respiração que o acompanhe. Now make a gesture or movement that goes with your second word. Agora faça um gesto ou um movimento que acompanhe a sua segunda palavra ou frase. It can be a small movement or a big movement. It's your expression. É a sua expressão, pode ser um pequeno movimento ou um grande movimento. And now go back to your first movement. Agora retorne ao seu primeiro movimento. And then go to your second. E volte agora ao seu segundo.
And to be clear, they can be different than mine. I'm just giving this as an example. E, claro, podem ser diferentes dos meus, eu estou apenas mostrando aqui alguma coisa como um exemplo, mas cada um faz o seu. So now for the next 30 seconds or so, I'd like you to move back and forth between your two movements. E agora, nos próximos 30 segundos, eu quero que vocês façam desse vai e vem entre o primeiro movimento, com a primeira posição, e a segunda, um vai e vem. They may feel a little different each time. Pode ser que eles aparentem ser um pouquinho, ou eles podem ser um pouco diferentes a cada vez que você fizer. That's okay, just keep going with it. Tudo bem, apenas siga com isso. And then take a pause, Vamos fazer uma pausa, take a breath, respire and notice what you notice. e observe o que observar. So next, I'm going to try to play some music through the computer. Agora, em seguida, eu vou tentar tocar um pouco de música através do computador. If you can't hear my music, you're free to do this in silence or start some of your own. It doesn't matter what kind of music, really. Não importa o tipo de música, eu vou tentar tocar a minha. Se você não ouvir, você pode ficar em silêncio ou escolher uma música própria. And Tudo the bem. song, yeah, and the song will be about 2.5 minutes. A música vai demorar aproximadamente 2 minutos e meio. And I'd like you to start by moving back and forth between your two gestures. E eu quero que vocês comecem fazendo esse vai e vem dos movimentos entre os dois gestos que foram escolhidos. But then as it goes on, if there are other movements that need to be expressed, go with those movements. Mas à medida que nós avançamos com isso, se houver outros movimentos que fazem mais sentido e que precisam ser expressados, siga com isso. If you feel like you get lost at any point, just come back to your two gestures. E se você achar que você meio que se perdeu no meio do caminho, não tem problema, você retorna aos dois iniciais que foram escolhidos. And you can do the whole song with just the two gestures also. E você pode fazer toda a música, toda a canção só com esses dois gestos, esses dois movimentos também, tudo bem. All right, and let's see what happens. E aí, vamos ver o que acontece. And keep going with it. Siga um pouquinho mais com isso. What kind of music? And wherever you're at, take a breath. Seja lá onde você estiver agora, respire. Take a moment to notice any energy still moving through your body. Preste atenção em qualquer nível de energia que estiver se movendo pelo seu corpo. And now I'd like you to go for any art materials you might have. Agora eu gostaria que você pudesse voltar para qualquer material artístico que você tiver ao seu alcance. And I will invite you into a practice that in English we call gush art.
E eu vou convidar vocês a uma prática artística que em inglês se chama gush art. Gush é algo que, assim como uma saída e uma explosão, assim, como um geyser, né? So I'm going to give you about 7 minutes Então, vou dar para vocês 7 minutos to just gush whatever is coming out visually. e para deixar explodir isso aí, o que estiver vindo para você visualmente. Stay away from words, although you can create on the same page where you wrote your words if that works. Prefiro que vocês fiquem mais distanciadas da ideia de usar palavras, mas se quiserem, podem usar essa expressão na própria página onde vocês usaram as palavras. And you can spend 7 minutes just scribbling if you want. E você, se quiser, pode ficar só rabiscando durante 7 minutos, se quiser. Have fun, go with that. Divirta-se e siga com isso. Pegue mais um minuto para você finalizar onde você se encontra, fechar esse processo. Remember, you can always go back to it later. E lembre-se de, claro, você pode retornar a qualquer momento que quiser. So I'd like you to reflect on what you've learned about yourself in this short process. Eu gostaria que você pudesse refletir sobre o que você aprendeu a seu respeito neste processo. Or maybe just what you've learned about the process. Ou o que você aprendeu sobre o processo. And I have one more practice to share with you that will start an assignment. Eu tenho mais uma prática para fazer com vocês que se inicia com uma tarefa. Something I'd like you to do at some later point. Algo que eu gostaria que vocês pudessem fazer em um momento mais adiante. So, thinking about what you've learned today, Então, levando em conta aquilo que você aprendeu hoje, is there an intention that you can set from that? há alguma intenção que você pode estipular, que você pode estabelecer a partir disso? So, for example, if you learned that I hold a lot in, Então, por exemplo, se você aprendeu que você guarda muito dentro de si, maybe you can set an intention of I will express myself more. pode estabelecer uma intenção do tipo, eu me proponho a me expressar mais. Or I can express myself more. Ou eu posso me expressar mais. An intention is very much like a positive cognition. Uma intenção tem muito a ver com o que nós chamamos no MDR de uma crença positiva. You may not believe it all the way yet, Pode ser que você não acredite lá completamente nela neste momento, but you're making it so by saying it. mas você já começa numa direção à medida que você expressa isso. Que And você is there expressa. and is there a song you like that maybe goes along with that intention? E quem sabe não existe uma música que acompanhe essa intenção. So you might not notice it right now, but maybe you'll think of a song later. Pode ser que você não se dê conta disso neste momento exato, mas quem sabe um pouco mais adiante você se dê conta, né? Você se conecte e faça essa ligação com essa música. And then here is the challenge to do later. E aqui é que se encontra o desafio para que você possa fazer mais adiante. Maybe you build a whole collection of music, what we call a playlist. De repente você faz uma coleção de músicas que nós chamamos de uma playlist. And for example, at the beginning of the pandemic, I made a COVID playlist. Então, quando começou a pandemia, eu fiz uma playlist para o Covid. So you may see here one of the songs was It's the End of the World as We Know It. Então, uma das músicas que eu escolhi foi essa, It's the End of the World as We Know It, quer dizer, é o fim do mundo tal como nós o conhecemos. At the beginning, I just kept singing it. E no começo da pandemia, eu ficava cantando continuadamente isso. So playlists or collections of music can be very powerful. Então, as playlists, o conjunto de músicas pode ser algo realmente muito poderoso.
once we have a playlist, then we can always dance to it. E quando nós temos uma playlist, nós podemos dançar conforme esse conjunto de músicas. Or we can listen to it whenever we feel we need uplifted or inspired by the music. Ou nós podemos escutar essas músicas quando nos damos conta de que precisamos, né, ficar um pouco mais para cima. And I'll just say, I use this with clients all the time. Eu digo que eu uso isso com os meus clientes o tempo todo. I have them make a after therapy playlist that they can listen to. Eu peço para que eles façam uma playlist que eles possam ouvir depois da terapia. Usually songs that will keep them grounded or uplifted. Músicas que deixem esses clientes mais aterrados, grounded, ou assim com o espírito mais para cima. But you can always use playlists to explore deeper emotions too. Mas você pode também formar playlists que explorem emoções mais profundas. In the chat, I put up a link to the program Spotify. Aqui no chat eu coloquei um link para o Spotify. My Spotify page. A minha página do Spotify. So if you want to see some examples of playlists, please be my guest. Então, se vocês quiserem ver alguns exemplos de playlists que eu escolhi, que eu montei, fiquem à vontade. And you can listen to some of the music I use a lot there. E vocês podem escutar um pouco das músicas que eu gosto que eu gosto de recorrer. So now for the end of the workshop, I'd like us to try to do some sharing. Já So Andre, I have a question for you. Ok. Tem uma pergunta para mim. So with you having a psychodrama background, how did this resonate for you today? Eu tendo um antepassado de psicodrama, como é que isso soou para mim? Eu não sei se Marisa também está aqui, que ela também é do psicodrama, que eu vi. Also a colleague that I saw here, but I think she just left from psychodrama. Eu estou aqui mesmo. Estou aqui também, she's André. here, está aqui. Well, as I was saying, falando aqui um pouquinho também, Marisa, se quiser completar, é o quanto que é um trabalho de um aquecimento que vai, acho que primeiro do cognitivo, mas vai chegando nas áreas mais subjetivas e mais expressivas e até mesmo não verbais, que é onde nós acabamos por encontrar melhor os significados, né? Saying that it's for us, or for me especially, and Marisa can confirm that in psychodrama, that the sequence will start from a more cognitive perspective, but then gradually it warms up to other areas that go beyond words. And in these areas is where we actually find the true meaning, I think. Lovely. Se faz sentido você concorda também, Marisa? Eu quero acrescentar. Concordo e acho que a criatividade é fundamental para a gente conseguir expressar os nossos sentimentos. Adorei a experiência. Obrigada. I agree, and I believe that creativity is fundamental for us to be able to express our feelings. So I really loved it. Thank you.